Bater palminha. Parece um suspense. 1, 2, 3 e já! Olha, sexo começando! Esta marca não só sua. Surpresa, eu estava aqui numa reunião antes da gente começar a gravação, pensando que ideia genial eu tenho que ter. Aí, primeiro pensei, vou falar de empáfia. Foi a minha primeira ideia, que era quente, assim, nossa, vamos falar de empáfia. Mas aí eu fiquei pensando, e numa hora lá qualquer que eu estava olhando para ontem, vocês falando, e eu estava assistindo vocês falarem, me veio a ideia que a gente podia falar sobre escola chata. Porque, nossa, como a escola é uma coisa chata. Por que é chata? Porque os professores são chatos. Eu sou professora também, tá? Eu posso falar. Se a gente bobeia, você fica chato, mandando, é incapaz de receber as ideias dos alunos. Os alunos também, nossa, eles têm uma má vontade, parece que eles não querem aprender, parece que aprender virou um favor. Então, a minha colocação para as minhas super amigas é escola chata envolvendo pessoas, atividades, a engenharia da escola que mudou, porque não é mais um lugar de troca de conhecimento, mas um lugar onde você passa as receitas, que é chato, devia ser mais criativo. Sim. Então vai, quem vai começar? Ana já está com aquela cara de professora. Vai. Não, estou por causa de várias coisas. Primeiro porque o momento que as pessoas estão a atravessar é horrível. Depois porque a pandemia veio piorar esse estado. E depois porque eu, agora que estou, digamos, com licença de duração, quem sabe, de longa duração, quando vim para esta situação de sair de trabalhar como professora e vir para outras funções, eu tenho na minha cabeça que eu quero ajudá-los, eu quero dar-lhes um pouco de saídas, porque é uma vida asfixiante, a vida de professor é asfixiante, principalmente do funcionalismo público, e então ainda pior aqueles que têm que andar de terra em terra à procura de horários miseráveis, e portanto para mim é um pouco desconfortável este tema. Mas, vamos lá. Era esta entrada que eu queria dar. Eu preferia a outra, a empáfia, mas ok. Cláudia quer falar, eu posso falar. Eu acho assim que vou falar do Brasil, tá? O objetivo das pessoas parece que mudou bastante no curso do correr do tempo. Antigamente, o professor queria fazer o concurso, arrumar um emprego de professor, porque ele queria dar aula. A aula era o importante. Aqui no Brasil, as pessoas, muitas vezes, eu não vou dizer todas, mas muitas vezes elas querem o trabalho. Então, quando você consegue o trabalho de professor, você já conseguiu o seu objetivo. O que deixa a aula já com um entrave de início, porque se você já conseguiu o seu objetivo, nossa, você vai ter que ficar ali com aqueles alunos. Mas tudo que você queria conseguir já está conseguido, então você não se desafia muito, porque aquilo faz parte. Então, assim, mas na universidade pública, por exemplo, às vezes tem um mal-estar, uma fofoca, nananana. Mas você vai se aposentar. Mas quando a aposentadoria é certa. Eu não quero. Mas aí é o funcionalismo público. É isso. E eu não quis nunca atrelar a minha vida a isso. Ou assim, você tem que dar graças a Deus porque você tem um emprego. Tem tanta gente que não tem emprego nenhum. Mas o que eu noto aqui em Portugal, eu não sou professora, mas sou casada com um professor e acompanho de perto. O trabalho do professor tornou-se muito, muito, muito burocrático aqui, com avaliações, com fichas, e de repente essa burocracia toda, esses papéis, tabelas, coisas para preencher,
ocupam, se calhar, 50% daquilo que devia ser o trabalho criativo, das aulas, e essa dinâmica. E os professores andam saturados e estão permanentemente preocupados com esses objetivos e com os planos de recuperação e com... Há muito menos espontaneidade na forma de lidar com os alunos. Qualquer coisa que se diz é preciso preencher uma ficha, quer dizer, acho que se perdeu muito daquilo que era a relação professor-aluno e daquela coisa mais espontânea de ensinar e de ir atrás da dinâmica da turma e tudo, para de repente estar tudo formatado em impressos, em papelada, uma data de coisas que ocupam muito espaço. É como se o cargo de professor tivesse burocracia. É a única coisa que não combina com o trabalho de professor é burocracia. Então, se era para preencher isso tudo de papel, a escola devia ter uma pessoa para preencher o papel e deixar com o professor o trabalho de construir relações, que é o que a gente está perdendo na escola. O professor fala. Aí há tanta coisa que eu até fico até nervosa. Assim, o professor foi para professor por paixão, todos. Não acredito que haja uma pessoa que não vá para professor por paixão. Depois, a paixão que tu tens, o governo, as burocracias, decidem tornar aquilo mais controlado, mais avaliado, e fica tudo muito mais velado e deixa de existir a magia. E quando falo magia, não é à vontade, há uma magia na paixão com que se ensina aos alunos, com que se entrega o coração, porque o professor não é só não é um repetidor, não deveria ser um repetidor. E depois me impressiona como é que a própria sociedade percebe que nós todos fomos educados por professores, todos nós na nossa vida dizemos aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram, mas aqueles professores que foram importantes também são as pessoas que acusam e dizem: mas têm muito tempo livre, mas ganham muito, mas pensavam que iam ter uma vidinha, não sei o que, isso é horrível. E por último, uma coisa que também me incomoda ultimamente, que é os alunos cada vez são mais problemáticos. Os jovens estão cada vez mais revoltados, mais agressivos, há uma série de coisas que estão a mudar. E o que é que acontece? A escola, como é que a escola burocraticamente resolveu isto? Da maneira que eu considero oposta, que é o professor tem um aluno que dá problema. Como é que se resolve isto? Mais 3 papéis. Relatório A, relatório B, relatório C. Aí o aluno continua a provocar problemas. Então vamos ter que fazer a intervenção D e o relatório XPTO. E depois ir ao técnico e depois... Quer dizer, não se resolve as coisas, não se resolve... Aumenta-se a complexidade da burocracia. E adia-se. Assustador, diz isto. E adia-se o problema. Eu vejo uma coisa... Um aluno chega ao 10º ano, não sei se os graus são iguais aí no Brasil, mas ao secundário, sem saber escrever. E o aluno vai passando sempre e faz-se um plano de recuperação. Quando eu andava na escola, quem não sabia escrever, ou quem não aprendia matemática, ou quem tinha não sei quantas negativas, chumbava e no ano a seguir repetia. E agora não. Os alunos aqui continuam a progredir, apesar de não saberem. E chegam ao fim, vão para a faculdade, ou não vão para outra coisa, e não sabem escrever, não sabem português. O ponto para mim, aí a Cláudia falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a parte principal da escola é o conhecimento. A parte principal da escola é a troca de conhecimento. Mas a criança, para conseguir trocar conhecimento, que é o estado nosso, nós 3 trocamos conhecimento, a graça da gente se relacionar é que nós trocamos conhecimento. Para a gente conseguir fazer isso, nós temos que
respeitar a existência uma da outra. Quando Ana fala, eu preciso fazer um esforço para calar. Quando ela vê que eu não vou calar, ela precisa segurar um pouco para eu acabar de falar e ela falar. A gente controlar a nossa animação, controlar a nossa... É uma questão de educação, você respeitar o espaço do outro. As famílias não querem mais educar. Então isso também virou uma função da escola. E alguma educação a escola não consegue fazer. As famílias já não conseguem educar. Eu não sei se elas não querem. Elas já não conseguem. Assim, o ponto para mim sempre foi assim da minha vida inteira, eu acho, desde que eu me lembro. Mas todas as vezes que eu digo não e que eu recebo não, eu preciso dizer e saber o porquê. Isso me satisfaz, pode ser. Agora, não me venha nem com porque sim, nem porque eu quero, nem porque tem, nada. Me dê um porquê, me dê um motivo. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Então, você está de castigo porque você quebrou a cesta da casa da sua tia, porque você foi lá mexer onde não tinha que mexer. Pronto, entendi. Eu aceito esse castigo porque eu mesmo fui lá mexer. Mas é preciso que as pessoas justifiquem as ações. As pessoas não querem mais justificar, explicar, gastar comunicação, falar para a criança chegar na escola e entender que ela vai ter que ficar sentada, que ela não pode esperar o professor sair da sala para maltratar o colega, para bater, para não sei o quê. Quer dizer, o professor pode estar presente ou não estar presente, ele precisa tratar os colegas de turma com cordialidade, porque é assim que você quer ser tratado. Não é por nada, não é porque o professor é ruim, mas são relações humanas que alguém tem que ensinar. Agora você vê, vou dar uma coisa do Brasil. Aqui nasce uma criança, nasceu minha princesinha, nasceu meu príncipezinho. Isso quer dizer o quê, propriamente? Que você vai fazer todas as vontades, que a pessoa vai ter todos os brinquedos, vai ter todos os vestidos, vai ter todas as sandálias. E quando é que ela vai ter o que o mundo dá, na verdade, que é não? Quem vai dar um não? Porque vai chegar o mundo, quando chega a vez do mundo, para cada um sim que o mundo dá, nossa, ele dá pelo menos uns 150 nãos. Você tem que ter o couro grosso. Aprender. E chega na escola um monte de príncipe que não sabe o que é não. Agora imagina você ter 30 príncipes numa sala, 20 príncipes numa sala que não aceitam não. Você tem uma turma que não funciona como turma, é claro, mas se eles foram criados para serem sozinhos. Sim. E não aprendem esse respeito pelo outro e muitas vezes até em casa também há um desrespeito pelo professor. O pai vai tirar satisfação se o professor repreendeu o filho, o pai ainda vai tirar satisfação e depois da pior maneira, não é? Que é à frente do filho, desautoriza o professor e a escola à frente do filho, que é uma coisa terrível. Os professores hoje em dia perderam muita autoridade. Autoridade no bom sentido, não é a autoridade do ser autoritário. É uma figura que tem que ser respeitada pelos alunos, não é? E assim, há regras. Não é porque é escola, é porque é vida. Há regras. Mas, por exemplo, eu acho que o foco da atenção saiu do lugar que devia estar. A minha opinião, em termos globais, é isso que eu acho. Antigamente existia o foco da atenção, o objetivo era a criança, ou seja, o adulto, ou o que for, foi estudar, vamos tentar fazer com que esta pessoa saiba o que é possível. E o próprio professor focado nisso, a escola focada nisso, tudo, o ambiente dos pais, então havia um envolvimento e quase um desejo de todos, um desejo puro de que aquela pessoa aprendesse o que fosse possível. Agora, eu não sei exatamente porquê, mas agora eu vejo que existe é quase uma guerra. Os pais querem mostrar que eles têm razão, a criança fica no meio disso a dizer, eu não sei, eu estou aqui,
lá está, os príncipes tratem de mim, o professor fica com medo de pôr em causa o seu lugar, porque muita coisa que está a ser feita burocraticamente pode colocar o lugar do professor sendo frágil, ele pode perder o seu lugar, deixa de ser autorizado, porque há uma instituição maior. E o que é que acontece? Afinal, ali parece quase uma guerra e uma luta de poderes e de lugares que não tem nada a ver com aquilo. Não sei se eu consegui explicar, quer dizer, o raciocínio não é esse. Perdeu-se o raciocínio todo. Eu tive uma vez uma briga com uma atleta minha de adulta, super famosa em Portugal. Mas eu precisei de fazer uma briga muito feia com ela, de dizer que me ia embora. E quando ela me ficou assustada e não gostou, e enfim, foi um momento muito difícil das nossas vidas. Ela perguntou-me o que é que eu queria, porque é que eu estava a fazer aquilo. E eu disse, olha, eu quero que tu entendas que eu estou aqui para te dar, para tu seres o melhor possível. Eu não estou aqui para competir, para dizer-se que eu sou melhor do que tu. Eu acho que as crianças veem os professores como ofensa e como invasão e como briga. Não os veem como pessoas que estão ali para lhes abrir a porta do céu. O professor está ali, o objetivo é que eles sejam bons. Então há uma troca, é uma coisa confusa. Então deixa eu resumir em poucas palavras. Então, o motivo número 1 é que o trabalho de professor é um trabalho estável. Mesmo para os professores de escola privada é um trabalho estável. Então, o professor ele procura aquele trabalho porque é melhor para ele se sentir, não assim, à beira de perder o emprego, como se ele trabalhasse numa loja. Isso, coisa 1, já é vamos dizer assim, uma fragilidade que o professor carrega porque ele quer o emprego, ele precisa do emprego. A segunda coisa... Ana, isso é mais aqui no Brasil. Aqui é muito instável. O trabalho do professor aqui é ao contrário, é muito instável. Sim, mas aqui se a gente tem um emprego público, o trabalho do professor aqui é muito estável, por isso que todos querem ser professores, porque o trabalho é estável. Mudou, percebe? Mudou, não é paixão, é estabilidade. Exatamente, você vai em busca de uma estabilidade para a sua vida, de uma resposta. Isso é coisa número 1. Coisa número 2 foi o que a Cláudia falou. A escola se perdeu, a escola como instituição, porque é tanta burocracia, tanto papel, tanta dispersão daquilo que é o contato para você descobrir. O menino tem um problema, nossa, ele não tem que entrar na fila de burocracia, ele tem que ser ajudado, é uma coisa simples. Então alguém tem que sentar com o menino e ouvir o menino e não preencher a ficha ABCD para ver quem é o técnico que vai chamar, qual é a intervenção. Gente, o professor é a linha de frente, ele precisa perceber que ele vai encaminhar, ele vai sentar, ele vai conversar, ele vai chamar a mãe, ele precisa saber. E ter autonomia para fazer isso e autoridade para fazer isso. A terceira coisa, os alunos são os príncipezinhos, são tiranozinhos que entram na escola e querem ter seus problemas resolvidos individualmente. E não dá para você resolver problemas individualmente porque é um coletivo de pessoas. Então, os problemas deixam de ser individuais para serem coletivos. Você só volta a ter problemas individuais se você está doente, se seu pai morrer, se acontecer alguma coisa realmente grave na sua vida. Senão, os problemas são coletivos e eles têm que aprender a resolver os problemas assim. E a quarta coisa que a Ana falou foi, agora me diga aí, me lembre, Ana. Foi tantas, falei... Essa que você falou por último agora, eu vou me lembrar já. A paixão? É isso que o foco das pessoas. O foco da escola está totalmente fora. A escola é como se o professor recebesse uma lente para ficar míope, porque ele está entretido com tantas coisas que ele não consegue se entreter com aquilo que vale a pena, que é a troca. Então, assim, tem tantos recursos audiovisuais que os professores parecem que não precisam mais amar o que fazem, eles só precisam usar os recursos. E eu acho que se perdeu muita criatividade.
Porque é isso, use o recurso tal. No apêndice Z' 2 tem não sei o que lá, entendeu? Para um professor estar a dar uma matéria e de repente acha que era bom fazer uma saída com os alunos e em vez de estar só a falar das plantas dentro da sala de aulas, ir ao mato perto da escola para lhes mostrar. E hoje em dia não é possível, porque tem que pedir autorização à direção e mandar papel para os pais todos, quer dizer, e às tantas perdeu-se, já não importa. Quando vier a autorização, o tema já é o outro, já não é. Então essa parte de interação e de novidade e de surpreender os alunos, não é? Já não existe, porque é tudo com tantas regras que... Eu me lembro quando era criança, você vê, eu sou hiperativa, vou morrer hiperativa. Agora, veja, ser hiperativa há 50 anos atrás, há 54 anos atrás, era uma coisa, nem tinha esse nome, não tinha nome nenhum. Era essa menina não fica quieta. E minha mãe dizia, você fique sentada, ajude a professora, faça alguma coisa, ajude a professora. Então, assim, eu fui me educando a funcionalizar a minha hiperatividade. Então, tem que ir na sala do lado pegar giz, vai Ana. Eu tenho que subir a escada para pegar água, vai Ana. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Tem que fazer não sei o que, vai Ana, tem que tomar conta da turma porque a professora vai no banheiro, fica Ana. Então assim, que é o que talvez responda de uma maneira melhor à questão da hiperatividade. Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, as coisas precisam aparecer para serem feitas. Quem é que arruma as coisas para serem feitas? O professor. Então, eu ia brincar na quadra, quando chegava da turma, estava lá esbaforida, tem que tomar conta da turma. Ok, toda animada, porque eu ocupava o meu dia, fazia muitas coisas. Agora, se o professor diz, fica quieto, ou preencha a ficha ABCD, porque esse menino tem um problema de comportamento. Eu não tinha problema de comportamento, eu era apenas hiperativa. E eu acabei sendo uma grande auxiliar das minhas professoras. Que eu carregava a pasta, ajudava a menina, dava aula particular para aquela que não sabia. Eu estava disponível. A mudança de foco e atenção provocou uma coisa muito perigosa, que é a criança tem um objetivo, os pais têm outro objetivo, os professores têm outro objetivo, a escola outro. E o pior é que é como se fosse uma cadeia. Se o professor não faz o que a escola diz, ele é penalizado. Como é penalizado, já vai influenciar o que ele vai falar com o aluno. Já não vai fazer o que devia fazer com o aluno porque pode ser penalizado. Aí o aluno também já não faz... É um enredo. Eu deixo aqui uma imagem. Imagina, porque assim, nós falamos da criatividade. Para mim, um professor é um artista. É uma imagem que eu tenho desde sempre. Um professor é um artista. E o mundo não vê o professor como um artista. Mas agora imaginem que tentem todos que vão ouvir este programa, imaginar que um professor é um artista. E imaginem um artista que vocês conhecem, por exemplo, um escultor, a exercer o seu trabalho. E você vai lá e diz assim, eu sou o diretor, não faça isso com a mão direita. No livro, na lei, diz que é com a mão esquerda. E eu vou começar a fazer a escultura com a mão esquerda. E depois não sei quem, depois o governo diz não sei o quê, e o pai diz que não é para ter nariz, aquela escultura. Quer dizer, é evidente que há regras, há limites, há leis para obedecer, o professor nisso é excepcional. Agora, pensem, o que é que está o mundo a fazer ao professor quando ele é um artista? Estamos a asfixiar um artista, o que é que isso provoca? A gente indo já para o fim do programa que passou, tá vendo? Em curtíssimo espaço de tempo. Que a gente tem, então, aqui algumas camadas. Tem a camada da escola, que tem a ver com o governo e as políticas e tal. Tem a ver com o professor, tem a ver com a família dos alunos e tem a ver com os alunos. Então, vamos escolher para quem nós vamos dar os nossos conselhos de $1 milhão, tá?
Olha que nós já estamos nos conselhos de US$ 1 milhão, hein? Então, eu vou escolher dar o conselho. Posso dar o primeiro conselho? Vou dar para a família e vou dar para os alunos. Para as famílias, não tentem colocar para a escola a responsabilidade de educar seus filhos. Digam não. Olha, ia ser uma maravilha se a gente só pudesse dizer sim na vida, mas acontece que a gente tem que dizer não, porque senão a gente cria monstros, que é o que a escola muitas vezes recebe, crianças que não têm a mínima capacidade de interrelacionar com outras pessoas. Elas não sabem. Não é que elas não prestem, não é que elas sejam rudes, não. Elas não foram ensinadas. Então, quando chega a visita, fica quieta, não se mexe, não faz isso. Isso não é comunicar, gente. Comunicar não é dar ordens. Comunicar é você dizer, olha, eu vou dizer o exemplo de uma minha sobrinha, que chegou uma pessoa lá na casa dela, ela era bem pequena, e a pessoa era negra. E ela nunca tinha visto uma pessoa negra. É isso, é a educação que falta. E quando ela está presente, você nota, porque se combina com a ingenuidade da criança. E a moça chegou, eu sou do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem muita gente negra, na Bahia tem muito mais gente negra ainda, e no Sul não tem. Então ela olhava para a pessoa e fazia assim, e passava no braço da moça, e chupava. E ficava olhando, daqui a pouco de novo. Passava o dedo o dedo na língua e passava na pessoa. Chegou uma hora que ela não estava conseguindo se controlar, deu uma lambida na moça. E olhou, tu não é de chocolate? Que, assim, essa é a beleza de você colocar a novidade, o conhecimento, a relação na frente de uma criança educada, é que ela vai continuar sendo criança, ela vai invadir o espaço do adulto, mas aquilo tem uma beleza, tem uma fofura. A moça abraçou ela, falou, não sou de chocolate. Mas assim, porque como ela ia explicar uma pessoa que parecia ter um ovo de Páscoa que se mexia e que ela não tinha gosto, não tinha cheiro? Então assim, é tão maravilhoso você colocar um ser humano diante da aprendizagem. Como é que os pais conseguem reduzir a vida de uma criança? Faça isso, levante, arrumou a sua cama, bota na geladeira, já tomou banho, comprou o shampoo, tira isso, não sei. Gente, a vida é muito mais do que isso. Para a criança chegar na escola e só saber se relacionar quando ela manda, porque ela obedece, aprendeu a mandar. Ou ela oprime ou está sendo oprimida. Gente, existe um caminho do meio que é o da troca. Que era como eu ficava de castigo. Olha, você vai ficar de castigo, você não tem nada que chegar na festa e meter o dedo no bolo. Mas, poxa, mas o bolo tinha uma cara tão boa. Mas não é para você ficar dando o dedo no bolo. Espera a hora que o bolo vai ser cortado. E pronto, ficava de castigo consciente, ok, entendi. Ou antes de sair para a festa, olha, Ana Lúcia, não vá ficar mexendo nas coisas. O bolo tá lá, mas não é para você tocar no bolo, só quando a moça deixar, viu? Pronto. Tem uma progressão para aprendizagem que os pais precisam entender e precisam respeitar. E os meninos, vocês não são donos. Quando o pai fala, você é meu príncipe, é uma metáfora. Vocês vão aprender na escola o que é metáfora. Nem o Harry quer ser príncipe, ele arrumou um emprego nos Estados Unidos. Ser príncipe é chato pra caramba. Vai, Ana. Não, Cláudia, não quer vir primeiro? Pode ser. O meu conselho vai para a escola. Eu acho que a escola tem que rever um bocadinho o espaço que está a criar e deixar os professores serem criativos e terem hipótese de inventar com os alunos. E terem hipótese de explicar aos alunos, de mostrar aos alunos que aprender é bom e que lhes permite fazer imensas experiências, deixá-los experimentar, deixá-los
entender o que é maravilhoso descobrir, dar-lhes espaço para descobrirem sozinhos, para fazerem coisas diferentes, não ser só estar sentados em frente a um quadro eletrónico que lhes mostra perguntas e respostas, deixá-los errar, deixá-los pôr a mão na massa, brincar na rua, mexer na terra, fazer as coisas fora da sala de aulas, não estarem obrigados a estar sentados aquelas horas todas numa sala de aulas, e para isso é preciso que os professores tenham autonomia e que possam inventar, não seja tudo com regras, não seja só papéis. Eu acho que era preciso rever a escola nesse sentido, de podermos ter crianças que fazem experiências e que gostam daquilo que estão a aprender. Ana? Vocês deixaram para mim a parte dos professores, deixaram e eu queria falar sobre isso. Eu agradeço, parece combinado. Não foi combinado, elas nem sabiam. Exato. Exato, é isso. Nem eu sabia, estava pensando. Eu ia dizer aos professores uma coisa que eu acho que é fundamental. É assim, eu sei porque eu fui professora há 25 anos e ainda sou, me considero professora e estudei toda a vida para ser professora, que a vida de um professor é extremamente exaustiva e asfixiante. Horários, tarefas, e depois não é só horários, a pessoa chega ao trabalho um segundo depois e faltou, não é, não sei o quê, faltou, tem falta, tem não sei o quê. Há uma rigidez, há uma quantidade de obediências, de regras, de leis, o professor é asfixiado por todos os lados, asfixiado pela instituição escola, pela direção da escola, pelos pais, pelos alunos, pelos deveres, pelo governo, é uma asfixia total. Depois, um professor é uma pessoa que tem marido, mulher, filhos, e é uma loucura dar conta disso tudo. Então, partindo deste ponto, em que os professores têm uma vida dificílima e a profissão deles é das mais difíceis do mundo e das menos respeitadas hoje em dia, o que eu digo aos professores é, apesar disto tudo, a paixão é para manter. Apesar disto tudo, a arte e a criatividade é para manter. Não podem perder isso. Se perdem isso, são engolidos por esta máquina. Então, obedeçam, têm que obedecer às regras e às burocracias, mas sempre que tiverem um espaço, respirem a criatividade, a vossa parte de talento, de magia, porque senão este mundo não, assim, vai virar zero. Nós, enquanto mundo, a nossa salvação são esses momentos em que o professor se mantém criativo, se mantém esperançoso e consegue olhar para a paixão que tem e manter-se fiel a isso e respirar fundo e depois engolido pela máquina, mas não se deixe ir quer dizer, não deixe de fazer isto, porque senão quem perde não é só ele, perde o mundo inteiro. Isto é um pedido bem difícil, mas é um caminho que eu faço, por favor. E o Unissex está calando! Professores, por favor, coitadinhos. Olha, obrigada a eles todos, porque esta pandemia tem sido uma prova para os professores, para se reinventarem, para chegarem aos alunos. Eu acho que os professores estão de parabéns. A gente fala muito do pessoal da saúde.